Olá, estamos no ar aqui em mais um Destrinchando Fonte Viva. Esse que é uma live muito legal, que é de toda segunda-feira, que a gente lê esse livro aqui, ó. O Fonte Viva do Emmanuel, a gente recebe, assim, aquelas mensagens inspiradoras. É uma leitura tranquila, que a gente vai fazendo. Se vocês quiserem, então, peguem o livrinho Fonte Viva de vocês para ler. É a mensagem 33. Eu já vou anotar aqui no comentário, chamem os amigos e tudo mais. Não dura mais do que assim meia hora, 40 minutos. É um negócio super rápido, só mesmo pra gente ir refletindo sobre essas mensagens, sobre os versículos, sobre o que Emmanuel pode proporcionar pra gente e aplicar também no nosso dia a dia. Eu tava fazendo até ainda agora, né? A gente vai entrar em setembro, e aí vem com o Setembro Amarelo. E é bom da gente lembrar que assim, a nossa saúde integral vem com a mental, a do corpo e a da alma. E aí então ir cuidando. Antes de vir pra cá eu atrasei um pouquinho porque eu tava fazendo atividade física justamente para cuidar do corpo, para ter um pouco dessa melhoria. E agora um pouquinho da alma também para conversar com vocês. Sejam super bem-vindos. Boa noite para quem está aqui. Bom dia para quem vai assistir depois. Boa tarde também para quem irá assistir as gravações. Então sejam super bem-vindos. Contem quem vocês são, de onde vocês vêm e fiquem abertos para compartilhar também as coisas que vocês vão pensando enquanto a gente vai lendo, vai refletindo sobre a mensagem de Emmanuel. Então vamos lá, peguem aqui o livro Fonte Viva de vocês, eu vou até escrever aqui, capítulo 33 do livro Fonte Viva. Pronto, aí vocês fiquem aqui, tranquilinhos. A gente começa assim, eu pelo menos aqui o Fonte Viva acontece toda segunda-feira, às 19 horas, 15 dias eu estou aqui, de 15 dias é a Aninha. E hoje eu vim falar aqui sobre a mensagem 33, erguer e ajudar. Eu geralmente começo lendo o versículo e pensando mais ou menos o que o versículo pode tratar, e aí depois a gente, tentando adivinhar o que Emmanuel será que vai comentar desse versículo. E aí depois a gente vai lendo sobre do que o Emmanuel escreveu e vai refletindo. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos, capítulo 9, versículo 41. Eu acho que aqui eu espero que esteja bem claro de que é justamente sobre apoiar, ajudar os outros, sobre independente. Eu acho que isso daqui é sobre o quê? Não sei, eu tô aqui com uma impressão que é da mulher adúltera. Eu tenho essa impressão, mas não sei, né? Porque assim, Cristo, eu acho muito linda a relação de Cristo com as relações que Cristo teve com as mulheres, principalmente as mulheres pecadoras, porque todo mundo renegava elas, por elas cometiam pecado e elas ainda eram mulheres, então elas eram meio que largadas da sociedade, meio que ditas como se elas não tivessem mais solução, elas já estivessem perdidas para sempre. E Jesus, em cada uma delas, foi meio que estendendo a mão. Foi mostrando que com esse amor bem cultivado, bem direcionado, elas teriam uma nova vida, uma vida muito mais saudável. E quantos de nós, assim, às vezes a gente acha que a gente não tem mais solução, que o que a gente fez foi horrível, que a gente tá ali solitários, totalmente sem ninguém, sem apoio, e vem uma pessoa e simplesmente estende a mão e fala: vamos, eu vou te acompanhar nisso. Eu acho uma coisa muito bonita assim disso. Eu tenho estudado um pouco sobre a passagem da mulher pecadora que lava os pés de Cristo,
na casa do fariseu Simão. E é simplesmente lindo o quanto Jesus foi demonstrando de que ela demonstrou muito mais amor do que muitos daqueles que se achavam, né, na questão elevada espiritualmente. Ela ali, ela se entregou totalmente, ela demonstrou o amor realmente puro, sabe? Ela meio que se deixou para trás, ela botou um ponto final naquela história, naquele passado dela e falou que agora eu quero ser uma nova pessoa. Ela se predispôs a isso, sabe? E que é uma coisa também que é necessário pra gente, porque assim, é lógico que a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. Mas eu acho que é importante também da gente começar a reconhecer isso. De deixar a questão do orgulho e de, eu não sou perfeito, mas eu estou aqui de coração e de mente aberta para aprender a melhorar. Para escutar a palavra de Cristo e de empregá-la. Eu estou aqui assim. Eu estou aqui de corpo e alma para essa nova vida. Então, eu acho que esse ato, que vai ser dando-lhe a mão, a levantou, a gente pode pensar também nessa questão de levantar a moral, de levantar ela espiritualmente, de falar, vamos, você está aqui no chão, agora a gente vai se erguer, sabe? Então, eu acho que pode ir por esse caminho. Não estou falando o que Emmanuel disse, eu só li o versículo e disse o que pode ser, mas bora ver o que é. E aí, gente, quem entrou depois, fale quem você é, de onde você é e vem comentar aqui com a gente também a leitura do livro do capítulo 33 do livro Fonte Viva. E que eu escrevi errado aqui na mensagem fixada, mas vai ter que ser isso. É muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Então eu errei qual era a passagem. É Pedro restaurando a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente no monte, multiplicou os pães para o povo esfaimado, estabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo, na terra debalde alinharemos observações excelentes acerca das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades de redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Gente, vocês estão conseguindo me escutar? É que agora meu pai resolveu simplesmente furar a parede aqui de casa. E olha, aqui respondeu, eu vi aqui, ó.
SEAC Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Olha, galerinha do Rio de Janeiro, oi, meu nome é Jade, sou de Macapá do Amapá. Então, aqui, né, a gente vai então ver uma passagem de Atos, que é Pedro estendendo a mão para a irmã Dorcas. E a gente vai ver então a necessidade, né, de ajudar o outro, de estender a mão. Quando ele falou sobre muitos de nós estarmos perdidos na ignorância, eu lembro muito da questão quando se fala do mal, do que é o mal. O mal existe, e aí lá na Gênesis, Allan Kardec diz, na verdade o mal é a ausência do bem. Como somos criados na simplicidade, na ignorância, então ainda falta experiência e conhecimento para a gente se preencher com o bem. Então, assim, quando a gente vai pensando, quando a gente vai meio que se em volta da ignorância, a gente fica um pouco cego, um pouco desnorteado. E justamente lembrando do que foi que falou, né? A gente pensa muito nessa questão de que a gente não tem mais jeito. E o quanto a gente precisa de alguém para segurar nossa mão e falar, calma, é só uma fase, é só um momento. Vem, eu vou te erguer e a gente vai continuar a trilhar esse caminho. E novamente falando assim do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo vai começar e é um mês assim muito especial para mim. E eu gosto muito de falar sobre isso porque foi um mês em que eu fui diagnosticada com depressão e transtorno de ansiedade. E assim, na verdade eu não estava em nenhuma campanha nem nada do tipo, só foi meio que uma coincidência. E eu sempre digo que é o momento que eu foi meu novo nascimento. E quantas pessoas que estenderam a mão para mim, inclusive no centro espírita, que falaram, tá tudo bem, você pode sentir isso sim. Tudo aquilo que eu digo que eu me sentia meio que deslocada realmente da realidade. E tudo aquilo que estava sentindo, estava tudo certo, que eu precisava apenas de ajuda. Aconteceram mudanças incríveis na minha vida. Eu não vou negar que tem momentos que são bem complexos e que eu ainda sinto uma instabilidade, mas eu me sinto muito mais eu e muito mais, não sei, confiante do presente, do futuro e da minha crença, sabe? Muitas vezes eu posso não estar assim o tempo todo lá fazendo a oração. Eu sou uma pessoa um tanto inconstante que não faz questão de oração, mas eu sempre estou pensando assim em Deus e em como eu posso agradecer a Deus por me dar a vida, porque cada vez mais eu me torno mais consciente da beleza do que é a vida, sabe? E eu acho que é isso, sim. O quanto a gente pode fazer a diferença na vida dos outros. O quanto, por exemplo, meus evangelizadores fizeram a diferença nesse momento que eu tava bem mal, que eu fui diagnosticada e tudo mais. Enquanto a minha família sendo mais tolerante comigo, porque, gente, assim, a gente fala sobre depressão, a gente fala sobre ansiedade e acha que são coisas assim que, a pessoa ela fica triste, ou ela fica muito só receosa, mas não. Ela tem picos assim, ela fica muito à flor da pele, então eu tinha muitos momentos de agressividade, ou muitos momentos assim, muito tensos, que eu ficava muito fragilizada. Então minha família teve que aprender a lidar com muitas coisas, inclusive meu irmão, na época ele tinha 12 anos, e ele
teve que aprender, vamos lá, quando ela estiver entrando com um ataque de pânico, faz respiração e não sei o que. Então, olha o quanto essas pessoas elas aprenderam e elas tiveram que ser tolerantes para que eu pudesse continuar, que eu pudesse evoluir na questão do tratamento. E a partir de então, eu também comecei a meio que querer falar um pouco mais sobre isso, sobre como é a vida com a questão da saúde mental e tudo mais. E muitas pessoas, inclusive jovens espíritas, começaram a procurar e a falar, falar pra mim assim, o que tu começou a falar, eu comecei a perceber em mim, eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda. E eu percebi que então a minha vida valeu a pena já só nisso, porque eu ajudei uma pessoa. Eu ajudei uma pessoa que estava passando por uma coisa semelhante, ou enfim. E eu posso estar também ajudando outras pessoas a não passarem pelo que eu passei. Então, é ajudar a erguer, mas mesmo assim, de se estar lá, de se escutar, de conversar, de se aparecer e vamos lá. Por muitas coisas assim, eu fui percebendo que a gente também pode fazer esse trabalho, sabe? De se importar com o outro e de se dar essa confiança e de pegar na mão dele e falar, bora junto. Mas lógico, eu sempre gosto de ressaltar quando a gente tá bem, quando a gente tá com um mínimo de equilíbrio possível. Porque tem momentos que a gente olha e fala, cara, simplesmente não tem como, eu tô precisando desse equilíbrio. E aí quando a gente conseguir, aí a gente parte pro outro. Mas a gente precisa ter essa coisa um pouquinho mais sólida para se ajudar. E eu acho que essa que é a importância, sim, e uma das belezas do cristianismo. Que a gente fala, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que essa parte, assim, o amar a Deus é o que a gente precisa realmente amar a Deus, não tem muito. Mas o amar ao próximo como a si mesmo é meio que um elo que a gente precisa aprender para conseguir amar a Deus. É meio que assim, eu preciso me amar, eu preciso ter esse equilíbrio e eu preciso também ajudar, apoiar, consolar o outro e falar, vamos juntos, vamos seguir nessa caminhada, sabe? Então, eu acho que hoje é uma coisa para vocês pensarem, o dever de casa de vocês dessa semana é releiam, eu sempre falo, releiam a mensagem 33, que é, ai meu Deus, erguer e ajudar, é justamente isso. Quantas pessoas atualmente estão precisando ser erguidas, né? Não tá fácil. Tem muitos fatores que têm dificultado. Então, quantas pessoas precisam ser erguidas? Quantas pessoas precisam ser ajudadas? Então, leiam antes de dormir e amanhã, ao acordar. Pensem em como vocês estão se sentindo e pensem em quem, uma pessoinha que vocês podem ajudar, só perguntando, está bem? Como você está? E como você realmente está? Porque às vezes eu lembro, perguntando pra um amigo e aí, oi, como você tá? Porque a minha mãe tinha dito, pergunta pra ele como ele tá. E aí eu, como tu tá? Como tu estás? Aí ele, tô bem. Aí eu, tá, mas como é que tu realmente estás? Ele, pra ser sincero, eu não tô nada bem. Então, vamos tentar ultrapassar essa barreira e realmente estabelecer vínculos e perguntar pra alguém como aquela pessoa que vier na sua mente, sabe? Faz uma oração e pede, assim, uma inspiração, uma imagenzinha de alguém pra você perguntar como é que realmente está. Porque talvez essa pessoa precise de ajuda e vamos de cada um, pouquinho a pouquinho, uma pessoa por pessoa. Não precisa também a gente pegar e falar, vou fazer isso com 10 pessoas. Às vezes a gente não tem também todo esse tempo do mundo, mas vamos de pouquinho em pouquinho. Começa com uma pessoa, pergunta como ela tá, e aí dependendo de como você acha que você está ajudando essa outra pessoa
erguendo ela, incentivando ela. Não é questão dos seus problemas, você continua. E também você se pergunta, como eu estou? Será que eu preciso de ajuda? Para quem eu posso recorrer? É sempre muito importante de ter essas pessoas do seu lado, de se conversar e de se consolar. Olha, Seak Ilha, obrigado por você existir no movimento espírita. Ai, e obrigada também por existir aqui no movimento espírita, por estar aqui conversando comigo. É muito bom de se estar aqui refletindo, de conversando e compartilhando, sinceramente. Eu agradeço muito a cada um de vocês que estão aqui nesse momento. E aí, gente, como vocês estão? Sinceramente, quero saber de vocês. Antes de encerrar, é sempre bom essa conversa. O Destrinchando não é uma live de palestra, uma live de leitura e de conversa. É esse momento aqui, da gente fazer essa troca. E aí, como vocês estão? Vou esperar aqui, senão a gente encerra. Mas eu realmente quero saber de vocês. Enquanto as pessoas vão, eu espero que alguém tenha um incentivo de falar, ai, como é que você está? Se vocês quiserem, eu falo como eu tô, eu começo falando como eu tô, e aí vocês também falam, porque não tem problema nenhum. Olha, a Janete Freitas, olá, tudo bem? Você tá tudo bem? Eu tô, olha, eu vou dizer assim, vou na sinceridade, eu tô tentando me recuperar. Eu estou tentando me recuperar, me equilibrar. Tem sido momentos muito cansativos, mas eu tô procurando o meu equilíbrio. Eu estou gostando do que eu tô encontrando, escutando música, fazendo atividade física, estudando uma língua nova, inovando, procurando novos ares, mesmo que em quarentena. Tentando restabelecer contato com meus amigos, porque eu me isolei, parece que até mesmo virtualmente, tipo, emocionalmente. Então eu preciso me conectar com as pessoas novamente. E tem sido um momento de reencontro e de reequilíbrio. E eu espero que isso diga como é que vocês estão, gente. Vamos lá. Eu fui sincera aqui com vocês. Ó, estou abrindo meu coração aqui pra vocês. Enquanto vocês estão falando, não vão falar aí, então deixa eu fazer aqui a propaganda do cantinho. Compartilhem com os amigos de vocês. A gente tá aqui, ó, toda segunda-feira, 19 horas, falando do Fonte Viva. Semana que vem, guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, carta para Tito, capítulo 1, versículo 15. Olha, a Janete Freitas falou a verdade, falou tudo, ó. Olha, a Elaine Santana, eu não queria, sabe? Mas não estou nada bem. Eu entendo, Elaine. Você já procurou alguém pra desabafar, pra se ter um pouco dessa ajuda? É sempre bom a gente compartilhar. Às vezes a gente acha que o que a gente está passando é menos importante do que outras pessoas estão passando e que a gente acha que é tudo uma besteira, mas só da gente compartilhar com alguém, mas com alguém que realmente esteja aberto a te escutar, que às vezes também as pessoas falam, ai, não é nada demais, ai, não sei o que. Não. Conversar, às vezes já dá uma desafogada, e se for algo que esteja realmente te causando um sofrimento profundo, a gente sempre indica, mas sempre indica a procura de um profissional. Não é vergonhoso nem nada. Eu sempre falo assim que a terapia foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Por isso que eu celebro o dia em que eu fui diagnosticada, porque foi um dia que me renovou totalmente, que eu comecei a ver as coisas de um modo totalmente diferente. E aqui, a Janete, isso é uma fase, mas isso vai passar, prometo. A Elaine, já sim, estou à base de remédio, mas só quem está passando sabe o quanto é difícil, sim. Eu até agora eu ainda tomo medicação, embora já tenha, a minha psiquiatra tenha reduzido
a carga, mas isso também porque eu já tô há 3 anos em tratamento, mas são fases. Eu sempre gosto de lembrar que não é uma coisa linear, sabe? Tem momentos. Tem um momento que a gente tá indo super, e aí depois dá uma queda, vai indo, vai indo. Mas depois a gente vai percebendo que as coisas que são agora, a gente já evoluiu bastante. A gente já melhorou bastante, a gente se torna mais consciente. Eu acho que consciência é uma coisa muito importante, sabe? E assim, pra dizer, na época, assim, dos 3 anos atrás, eu fiquei muito com a minha família, muito apoiada neles. Eu assistia séries que me faziam muito bem, assim. Eu não assistia quase muita coisa, sabe? Eu não conseguia, na verdade, assistir muita coisa. Mas eu fui e comecei a assistir Friends. Eu assistia uma série que era sobre as casas mais extraordinárias do mundo. Eu ia com umas coisas mais leves. Fazia também, a minha psicóloga falava assim, qualquer coisa, faz carinho na sua cachorrinha. Então eu comecei a fazer essas pequenas coisas, sabe? Fazer aquele cuidado, aquele skincare, aquela atividade física. De vez em quando eu tô tentando voltar pra atividade física de maneira mais frequente, porque meu corpo começou a sentir, e a minha mente também começou a sentir. Mas assim, eu super entendo e eu digo que confia, porque a dor, ela alivia. Confia. Assim, eu realmente espero de todo o meu coração e de toda a tudo que minha mente pode enviar pra você. Melhora, serenidade, paz, tranquilidade, saúde. Eu realmente espero isso pra você. E aí, gente? O que temos mais, assim? Tô dizendo, assim, quando a gente fala, às vezes a gente tem vergonha, né, de falar. E eu compreendo, eu tive, até eu falar o que estava acontecendo comigo, eu demorei muito tempo, porque achava que era bobagem. Para as outras pessoas ia ser bobagem, então para mim deveria ser bobagem também. E até eu contar foi uma luta. Mas quando a gente conta já, a gente começa, e as pessoas começam a entender como a gente tá se sentindo, a gente começa a ter uma ideia de que, não, pera, vamos aqui dar uma alinhada. Sabe, às vezes a gente alimenta alguns monstros assim na nossa mente, coisas muito maiores do que realmente são. E aí depois a gente fica, meu Deus, como assim? Então, mais alguém? Então, acho que deixa eu ir falando enquanto outras pessoas que quiserem, que estiverem aí, estejam super à vontade. Voltando a falar. Toda segunda, às 19 horas, estamos aqui lendo Fonte Viva, do Emmanuel. Aquelas mensagens, porque Emmanuel, ele manda assim pra gente, ele deixa assim esse gostinho. A gente já tá há mais de 33 semanas, gente, no Destrinchando Fonte Viva. E não vamos terminar tão cedo, porque são 180, se eu não me engano, mas aqui a gente não tem pressa, a gente tá tranquilíssimo com isso. A gente já tá até vendo quando a gente for tirar as férias como é que vai ser o Destrinchando, mas não se preocupem, a gente sempre vai estar aqui fornecendo para vocês o melhor que a gente puder. Quarta-feira também tem live de leitura, gente, olha aí. Quarta-feira tem a live do 15 Minutos com a Joana, que é uma leitura do livro Vida Feliz da Joana de Ângeles, que também é pra gente ir, pensar, refletir, conversar, desabafar. É isso, o cantinho, ele sempre tem ele tem esse momento assim, tchau, Janete, boa noite, até a próxima. E o cantinho, ele sempre tem esse intuito de querer conversar com vocês. Então, eu sempre falo assim, tá aqui, os comentários estão abertos para vocês conversarem
com a gente quer realmente construir essa comunidade aqui. E na quinta-feira tem estudo do Livro dos Espíritos, só que é um encontro fechado, justamente para vocês terem, então, mais participação ainda. Acontece no Google Meet, às 8h30. Então, se você quiser, o link está na nossa descrição e do grupo do Telegram, e aí você tem acesso lá a material, a conversar com o pessoal, e aí você pode aparecer lá, falar e tudo mais. Então, é um estudo também muito legal, muito interessante, que a gente tem toda quinta-feira. E assim, apareçam se vocês quiserem, se vocês estiverem se sentindo também sós e tudo mais, apareçam lá, a gente tá aqui para conversar. Nessa sexta-feira, porque como sábado passado, esse sábado que passou, estava acontecendo aqui no Amapá uma super instabilidade da internet, a gente teve que cancelar a live do Clube do Livro, dos capítulos 1 e 3 da terceira parte do Nas Voragens do Pecado. E a gente vai fazer então nessa sexta-feira, às 20 horas, capítulo 1 e 3, 1 e 2 da terceira parte do Nas Voragens do Pecado. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele, nossa, muito enriquecedor, sério, sobre a questão humana. Seaki, adorei o cantinho pelo trabalho, boa noite. E aí, então, a gente tá fazendo, é muito bom esse livro, sério, e, sabe, você aprende bastante, você reflete bastante, todas as lives estão gravadas, tanto aqui no IGTV do Cantinho, quanto no nosso canal do YouTube, então venham, participem, a gente tá aqui também para conversar com vocês. A gente sempre passa o dever de casa é ler e aí depois a gente traz. E semana que vem vai ter também Clube do Livro, só que a gente tem no sábado da semana que vem, 8 horas. Então vocês vão ter nessas duas semanas seguidas de Clube do Livro. Geralmente acontece de 15 a 15 dias, mas nessa vai ser diferente. Mas eu espero que vocês venham participar. Mas não vai dar, não sei o que. Vem mesmo assim, pega um pouquinho de spoiler, mas vem conversar, porque é super divertido, é super legal de se ler. A proposta do clube não é gerar exatamente um estudo, mas sim justamente de compartilhar a experiência, o que a gente achou, do que aquele personagem fez, a Ruth, o Luiz de Nabórnia, pra gente ir conversando, sabe? Pra incentivando também a literatura, a questão de ler livros da literatura espírita. Mas na sexta-feira que vai acontecer o Clube do Livro, com exceção dessa semana. Porque no sábado vai ter um super encontro com a galera do Espiritista Nerd, Cientista Espírita e Caminhos. Ai meu Deus, eu esqueci o nome, que é com o Beto. Vai ter uma super live que vão ser com esses três, mais a Aninha, que eles vão conversar, que é o Cantinho com Amigos, que a gente basicamente conversa sobre temas em geral, e aí vocês vão colocando lá perguntas e tudo mais. Se não me engano, o tema desse sábado é luto. Então, peraí, eu tenho que pesquisar, gente, desculpa. É muita coisa na minha cabeça. Eu vou ter que pesquisar, mas eu já informo pra vocês. Tá ótimo aqui. Aqui, ó. Conectando Caminhos, Cientista Espírita e Espiritista Nerd vão conversar sobre por que a morte é um tabu. Então, olha aí, gente, falar um pouquinho sobre a questão da morte, a questão do luto. Eu acho que vai ser muito interessante. E, particularmente, assim, falando, quando a Gabi, da Cientista Espírita, vai falar sobre esse tema, é super enriquecedor. Eu já aprendi tanta coisa, e cada vez mais, quando ela vai falando, eu fico, meu Deus, então vamos lá, vamos conversar, porque era realmente uma coisa, assim, que eu tinha muito receio de se conversar, mas é uma coisa também necessária. Novamente falando, conversar sobre sentimentos é uma coisa necessária, e falar sobre luto, sobre morte, também é necessário, ainda mais, né, numa doutrina
em que a gente fala sobre diversas pluralidades da vida, que a morte é só um fim de uma era corporal. Então é muito importante, né, da gente discutir um pouco sobre isso. Encontro vocês, eu, Jade, encontro vocês, então, na sexta-feira, junto com o Vinícius, do Sou Jovem Espírita Amapá. Mas a gente tem, lembrando, quarta-feira, que é 15 minutos com Joana. 15 minutos não, é minutos com Joana. Ixi, tem um monte de coisa. Essa semana vai ter, eu acho que só não vai ser só não vai ser terça que não vai ter live. O resto, tudo com live. Tudo com live, com estudo. Então o Cantinho tá aqui essa semana trabalhando. Vejo vocês. Antes de me despedir, se vocês então quiserem, né, adentrar mais nesse negócio do Clube do Livro que a gente tá fazendo, link na descrição. Tá lá, Clube do Livro, grupo do Telegram. Tem lá, a gente compartilha material, conversa com vocês. Fiquem super à vontade. E a Margarete Soares, boa noite, linda. Boa noite, Margarete. Que pena que a gente já tá indo embora, mas sempre muito bem-vinda aqui na nossa live, tá? E é isso, gente. Tchau!